aqui, está na hora. Live apareça mais um pouco, 2, 7, 8. Ok. Doutor Zé, já está publicado, estamos gravando. Ok, boa tarde a todos. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Põe em discussão da sessão anterior. Não havendo que queira discutir, declaro aprovada. Estamos com a pauta de hoje, sessão ordinária dia 23 de junho. Estamos, portanto, com retorno à pauta dos embargos de declaração na prestação de contas embargo de declaração dos embargos de declaração na prestação de contas 12.0146. Esse processo é da relatoria do doutor Leonardo Souza Santana, no qual eu estou impedido, e eu passo a presidência dos trabalhos à doutora Yolanda Santos Guimarães para presidir o julgamento do presente embargo de declaração. Então, com a palavra a doutora Yolanda, que presidirá esse julgamento. Pois não, dando continuidade, em face do impedimento do presidente, eu anuncio o julgamento dos embargos de declaração e passo a palavra ao eminente relator. Boa tarde a todos e a todas. A desembargadora Yolanda, presidente do tribunal em exercício nesse julgamento, senhores membros do colegiado, senhor procurador regional eleitoral, senhores servidores. Cuidam-se de embargos de declaração com efeitos modificativos opostos por Jadson Santos Macedo, impugnando o acórdão que julgou os embargos de declaração anteriormente opostos. Estes últimos contra a decisão colegiada que desaprovou as suas contas prestadas em face da sua candidatura nas eleições de 2018. Nas razões do recurso, o recorrente alegou o cabimento dos embargos de declaração como instrumento destinado a suprir a alegada existência de equívoco, omissão e obscuridade no acórdão embargado. Argumentou que, abro aspas, em que pese, como afirmado no voto divergente, a sessão de prestação de contas ter consignado a contraparte constante no extrato bancário fosse o próprio candidato, este não foi o fundamento utilizado no acórdão que julgou a prestação de contas para rejeitá-lo. Urge esclarecer que este processo era da relatoria do juiz Raimundo Almeida Neto, vencido nos últimos embargos, quando apresentou voto pelo conhecimento e acolhimento, enquanto a maioria entendeu por não acolhê-lo. Mas adianto que, a despeito do apontamento do vício, em tese, no mérito recursal dos aclaratórios, ele não encontra suporte para prosperar. Então, em resumo, eu estou conhecendo, mas no mérito não estou acolhendo os embargos, entendendo que o acórdão embargado, que foi o que julgou os primeiros embargos de declaração, ele se encontra dotado de fundamentação, coerência e completude. Ademais, a motivação decisória que gerou o insucesso do recurso anterior, igualmente, não incidiu em nenhum dos vícios motivadores declaratórios. É o que passa a demonstrar. Aqui, senhora presidente, senhores pares, eu trago aqui transcrevo aqui trechos da peça de embargos de declaração. Na sequência, transcrevo um trecho do voto condutor do acórdão, que foi proferido pelo eminente juiz Raimundo Almeida Neto, do acórdão que desaprovou as contas do candidato, que diz o seguinte: já a segunda irregularidade refere-se ao fato de o candidato não ter comprovado de maneira idônea 4 despesas efetuadas com recursos do FEFC, as quais, somadas, totalizam o valor de R$ 6.010. Além disso, em que pese os cheques tenham sido nominais aos respectivos fornecedores, na contraparte verificada nos extratos eletrônicos, consta o nome do próprio candidato, em 3 dessas despesas citadas. Então, na sequência, estou aqui fundamentando o meu voto, no sentido de que não houve inovação, ao contrário do que pretende crer o embargante, quando do julgamento dos embargos, quanto ao fundamento da desaprovação das contas. As alegações do embargante, mais uma vez, são todas de cunho meritório prestacional e não de mérito aclaratório, como são as causas que ensejam os embargos de declaração acima mencionadas. Na verdade, a recalcitrância processual patente na vontade de rediscutir o mérito da causa é reprovável,
pois o mesmo ocorreu nos embargos anteriores. E aqui, como os senhores terão a oportunidade de observar, na sequência estou votando no sentido da imposição de multa, né, pelo caráter protelatório dos embargos. E aqui prossigo tratando dos embargos, informando que ele pretende analisar o próprio mérito da decisão embargada, o que não é o caso, e respondo a uma pergunta formulada nos embargos de declaração nos seguintes termos: a causa da devolução do valor de R$ 6.010 ao erário é a ausência de apresentação em notas fiscais ou constar nos extratos como suposto beneficiário o próprio candidato. E aí, como já anunciei anteriormente, o fundamento é duplo. Então, tanto as contas deles foram desaprovadas porque não foram apresentadas as notas fiscais, e aí é interessante observar que esse primeiro vício foi efetivamente sanado, ele apresentou os documentos, mas o segundo não. Nos extratos consta como suposto beneficiário o próprio candidato, e aí não houve a juntada de microfilmagens dos cheques para observar se houve endosso, etc. E aí eu prossigo tratando desses temas para concluir no sentido de que os acórdãos não devem ser acolhidos, e abro um capítulo aqui tratando do caráter protelatório dos embargos de declaração, que, assim, por estar convicto de que o candidato embargante claramente objetivou tumultuar o andamento dos trabalhos judiciários, demandando recurso ciente do seu destino infrutífero, porquanto despido de concretos fundamentos, alegando omissões e obscuridades que sabia inexistirem no julgado fustigado, pretendendo simuladamente, melhor dizendo, adentrar no mérito da decisão. Mostra-se plenamente factível a imposição da reprimenda pecuniária legalmente prevista no dispositivo supramencionado em seu grau máximo. Então, embargos nos embargos, claramente protelatórios ao meu juízo. E, me encaminhando para a conclusão, voto, senhora presidente, pelo não... Acho que a doutora Yolanda saiu, né? Acho que a doutora Yolanda saiu, não foi, Ana? Está sem conexão, sim, doutor. Ela está sem conexão. Não sei se prossigo ou acho que aguardo, né? Vou aguardar a desembargadora Yolanda para anunciar a conclusão do voto. Vamos aguardar, então, a doutora Yolanda retornar, porque enquanto a doutora Yolanda retorna, para a gente dar dinamicidade aos julgamentos, eu vou anunciar o julgamento em bloco, vou retornando à presidência da Corte, eu vou anunciar o julgamento em bloco de renovações de requisições administrativas de servidor. Então, eu estou anunciando o julgamento em bloco de 19 renovações de requisições de servidor, e em todos eles, que eu vou anunciar, tem a manifestação favorável do Ministério Público, e, bem assim, a conclusão é de que atendem às regras constantes das resoluções desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral. Então, anuncio o julgamento do processo administrativo 941, oriundo de Simão Dias, em que são requisitados servidores, que é requisitada a servidora Maria Aparecida Alves Oliveira, processo administrativo 78/42, oriundo de Aracaju, em que é requisitada a servidora Mônica Batista Zago, processo administrativo 84/49, oriundo de Canindé do São Francisco, em que é requisitado Genicleide Lemos Bento, processo administrativo 86/19, oriundo também de Canindé, em que é requisitado o servidor José Vicente Ferreira Neto, processo administrativo 87/04, oriundo de Canindé de São Francisco,
em que é requisitado servidores MITS, Brasiliano dos Santos, processo administrativo 88/86, oriundo de Neópolis, em que é requisitado Lázaro Nicolau Ferreira, processo administrativo 91/41, oriundo de São Cristóvão, em que é requisitado o servidor, a servidora Débora Cristina Silva dos Santos, processo administrativo 92/26, oriundo de São Cristóvão, Sergipe, em que é requisitado Edjane Lima Ribeiro, processo administrativo 95/78, oriundo de Tobias Barreto, em que é requisitado Gisele Alves dos Santos, processo administrativo 98/33, oriundo de Nossa Senhora da Glória, em que é requisitada Maria do Carmo Santos, processo administrativo 101/85, oriundo de Aracaju, em que é requisitado Belanisa Souza Chagas, processo administrativo 102/70, oriundo de Aracaju, em que é requisitado Vânia de Oliveira Guimarães, processo administrativo 103/55, oriundo de Aracaju, em que é requisitado Janderson Couto Lucas, processo administrativo 104/40, oriundo de Aracaju, em que é requisitado Deise Santana Teles, processo administrativo 105/25, oriundo de Aracaju, em que é requisitado Maria Aparecida Rezende de Oliveira, processo administrativo 106/10, oriundo de Aracaju, em que é requisitado Evanilde de Jesus, processo administrativo 109/62, oriundo de Maruim, em que é requisitada Elisandra Santos Soares, processo administrativo 112/17, oriundo de Umbaúba, em que é requisitado Patrícia Alves dos Santos Silvestre, e, finalmente, o processo administrativo 113/2, oriundo de Umbaúba também, em que é requisitada Rosigleide Francisca de Oliveira Santos. Como dito, todos esses processos atenderam favorável o parecer do Ministério Público, bem assim foram atendidas as resoluções que regem a matéria. Eu ponho em discussão todos eles. A doutora Yolanda ainda não se fez presente na corte, mas não impede o julgamento dessas requisições. Então, eu ponho em discussão. Doutor Marcos, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Sandra? Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Doutor Leonardo? Também acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Doutor Edivaldo? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Doutor Raimundo, como vota? Acompanho Vossa Excelência. Então, à unanimidade, foram todas as requisições aprovadas nos termos do voto do relator. O meu? Considerando que a doutora Yolanda, por questões técnicas, não foi possível o retorno, e para que haja um prosseguimento do julgamento deste recurso, desses embargos, eu passo a presidência da Corte ao membro mais antigo, que no caso aqui é o doutor Marcos Antônio Carapa, na conformidade do artigo 17 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Então, a presidência está, portanto, com o doutor Marcos, a quem cabe colher os votos. Mas antes do doutor Léo acabar o voto. Doutor Léo já terminou. Doutor Léo já terminou a votação. Falta só o dispositivo, senhor presidente. Eu estava aguardando. Vossa Excelência continua com o voto. Pronto. Sob a presidência do doutor Marcos, que comandará o julgamento, inclusive colhendo o resultado. Perfeito. Eu passo a palavra, portanto, ao doutor Marcos. Pois não, doutor Leonardo. Pode Perfeito. prosseguir, por favor.
Então, só seguindo quanto à conclusão, ante tais razões, voto pelo não acolhimento dos presentes embargos, mantendo-se incólume o acórdão originariamente combatido de prestação de contas, somando-se ao quantum de devolução a que nele foi o prestador Jadson Santos Macedo condenado, no valor de R$ 6.010, agora a imposição de multa por oposição de embargos declaratórios, que fixo no valor máximo de R$ 2.090, a ser revertido ao Tesouro Nacional, num prazo de 5 dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos AGU para fins de cobrança. É como voto, senhor presidente. Como vota a doutora Sandra? Senhor presidente, eu acompanho o voto de Sua Excelência, o senhor relator, até porque eu entendo que expressa com precisão as razões da sua conclusão com relação ao conteúdo do voto e a utilização não devidamente comprovada do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E também com relação ao capítulo de embargos protelatórios, em que pese a multa no valor máximo, eu tenho, nas minhas manifestações, sido menos severa com relação à aplicação do valor máximo da multa. No entanto, eu, neste caso, pela fundamentação expressada pelo senhor relator no capítulo de caráter meramente protelatório, diante das razões já expostas pelo senhor relator, eu acompanho também no valor fixado, no valor máximo, o voto, inclusive. Então, desse modo, eu acompanho na íntegra o voto da relatoria do doutor Leonardo. Ok. Com a doutora desembargadora Yolanda retornou... Isso, doutor Marcos. Pois não. Então, Vossa Excelência, a doutora Yolanda retornou, Vossa Excelência está transferindo para ela a continuidade do julgamento a fim de que se evite futuras indagações contrárias, isso no termo do artigo 17, regimento interno desta Corte. Portanto, a doutora Yolanda retornando, ela assume a presidência do... Pois não. Houve aqui um probleminha, presidente, mas eu estava acompanhando o voto do doutor Leonardo só na hora do resultado. Então, como vota o doutor Edivaldo? Presidente, eu gostaria, como eu fui citado aí no voto, eu já fui relator dos embargos, eu gostaria de pedir vista, que eu estou meio confuso aqui nesse processo. Então, Senhora presidente, eu gostaria de antecipar meu voto acompanhando o relator. Eu também vou antecipar o meu voto acompanhando o relator. Então, pediu vista o doutor Raimundo, retornando. Tem data para votar, doutor Raimundo? Ou aguarda a publicação? Eu aguardo a publicação. Doutor, retornando a palavra. Fazendo aqui um acréscimo, doutor Edivaldo não manifestou se vai votar no momento ou se também vai aguardar. Eu aguardo o retorno do voto do doutor Raimundo. Pronto, então aguarda também. Então, aguardando o pedido de vista do doutor Raimundo, e eu passo a palavra, retorno a palavra à presidência ao doutor José dos Anjos. Retornando a presidência. Gostaria ao doutor Raimundo, a fim de facilitar os trabalhos da Corte, se ele designa já a pauta para quando desse julgamento. Qual é a próxima sessão? Ele disse que não vai designar. A próxima sessão é 15 de julho, mas vai ter também dia 28. Dia 28, por causa da sessão de julho. Se você quiser voltar para 28, seria interessante. Eu prefiro dia 28. Eu peço para ele. 29, desculpa, 29 de julho. 29 de julho. Não, 28 não tem, é 29, desculpa. 29 de julho. Pois não, então fica designado o julgamento para 29 de julho. Continuando, portanto, retomando a presidência,
Anuncio o julgamento da instrução 154/66 da minha relatoria. Eu vou ler o pequeno relatório que está aqui, baseado nos seguintes termos. A Diretoria-Geral encaminha para apreciação desta Egrégia Corte proposta de resolução que dispõe sobre alterações no regimento interno da Secretaria do Tribunal e transformação de funções comissionadas. Em plenário, já ciente dos termos desta minuta, manifestou-se o digno representante do Ministério Público Eleitoral pela sua concordância. É o pequeno relatório, passo bem sumário. Digo aqui o seguinte: consoante já salientado, a proposta de resolução em exame dispõe sobre alterações no regulamento interno da Secretaria do Tribunal e transformação de funções comissionadas no âmbito desta Corte. Tais alterações se fazem necessárias diante da necessidade constante de aperfeiçoamento das atividades a serem desenvolvidas pelas unidades da Secretaria deste TRE e sua consequente normatização, bem como em razão da urgência em adequar algumas unidades e núcleos a disposições emanadas do Conselho Nacional de Justiça. Saliente-se, para tanto, que foram realizados estudos e consultas junto às unidades envolvidas, visando atingir um resultado em que seja levada em consideração a transparência e o envolvimento adequado dos servidores. A Secretaria deste Tribunal, bem como o aprimoramento constante da prestação dos serviços eleitorais à sociedade, além da atualização de tarefas a serem desenvolvidas pelas unidades, conforme normativo advindo do Tribunal Superior Eleitoral, do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Contas da União, submeto à presente minuta de resolução, adota a apreciação deste colegiado, ao termo em que voto pela sua integral aprovação. E eu vou aqui apenas dar um exemplo concreto. A questão aqui que está sendo ajustada é trazendo uma unidade que está desvinculada da finalidade principal do julgamento das prestações de contas, por exemplo. Nós descobrimos que temos mais de 70 prestações de contas paralisadas. E um dos objetivos nossos é dar uma dinamização no julgamento dessa prestação de contas. E, para tanto, estamos transferindo essa unidade, que atualmente funciona fora de um contexto judicial, para um grupo de trabalho que atenda melhor a continuidade da prestação de contas dos serviços eleitorais. Então, a finalidade básica dessa alteração é essa. Então, eu ponho em discussão a proposta de resolução. Como vota a doutora Yolanda? Está sem áudio. Doutora Yolanda, como vota? Eu acompanho, senhor presidente. Acompanho o relator. Doutor Marcos. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Sandra. Eu também acompanho o voto de Vossa Excelência. Doutor Leonardo. Eu acompanho a presidência, senhor presidente. Doutor Edivaldo. Acompanho Vossa Excelência, presidente. Doutor Raimundo. Acompanho Vossa Excelência, presidente. Então, a unanimidade foi aprovada a instrução nos termos do voto do relator. Aviso aos colegas que a próxima sessão será dia 15/7, às 15 horas, e esperamos que todos estejam bem nesse período para que retornemos em paz. Bom São João para todos. Curtam São João, mas sem a presença do público, só com os familiares. E muito obrigado a todos. E até a próxima sessão. Uma boa tarde, bom São João e até a próxima. Boa tarde a todos. Bom São João. Boa tarde, bom São João a todos. Boa tarde a todos, bons festejos, sem fogos e sem fogueira. Sem fumaça. Raimundo, boa sorte, doutor Raimundo. Um abraço para todos. Obrigado, irmão. Um abraço a todos.
Um abraço também. Um abraço. Aqui.